Olá, meus irmãos, uma boa noite, a paz de Cristo Jesus, Deus nos abençoe. Esse dia é especial para nós, né, o povo de Deus, né? Nós comemoramos a ressurreição de Jesus com muita alegria em nosso coração. O Senhor, de fato, fez todas as coisas nas quais o nome dele foi glorificado e nós fomos abençoados. Queremos fazer uma exposição sobre a ressurreição com base no Evangelho de Jesus, registrado por Lucas, capítulo 24, e eu vou ler o texto para os irmãos, né, como base para a nossa meditação nessa oportunidade. Diz-nos assim o texto, Lucas 24. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. E então se lembraram das suas palavras, e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também os demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho. Retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. É o texto que temos aqui como base para a nossa exposição nesta noite. Então, nós vamos olhar aqui e fazer uma previsão aqui da datação desse texto. Esse texto data de 60, aproximadamente 63 depois de Cristo, quando Lucas registra, né, o seu evangelho, né, podemos dizer assim. Na verdade, o evangelho de Jesus, ele só faz o registro dos fatos, dos acontecimentos. O evangelho é de Jesus. Lembrando também para nós aqui que o ministério público de Jesus em Jerusalém, ele durou pouco tempo, na sua entrada triunfal até a sua prisão e morte e ressurreição. Então, quando nós olhamos essa questão do ministério público de Jesus, lá em Jerusalém, nós vamos encontrar os fatos, né, do capítulo 21, do capítulo 19, 28 até 21, 38. Capítulos 19, versículo 28 até capítulo 21, versículo 38, é registrado aqui o ministério público de Jesus em Jerusalém. Voltando para o texto, que nós queremos trabalhar nessa oportunidade aqui, expondo esse texto, trabalhar pelo menos três dimensões aqui da ressurreição de Jesus, nessa Páscoa. Três dimensões da ressurreição. E estou mudando aqui a ordem lógica do texto para nós tentarmos aqui formatar as dimensões da ressurreição no texto, tentando trazer a expressão mais fraca para mais forte. Por exemplo, nesse primeiro momento, eu trago aqui a dimensão antropológica da ressurreição.
lembrar desses fatos. Quando nós tratamos da dimensão antropológica da ressurreição, nós estamos olhando aqui as ações humanas naquele momento da ressurreição. Nós encontramos, no registro do texto, que histórico do texto, e que guardas guardavam o sepulcro de Jesus. Os homens estavam lá. Quando falamos de antropologia, estamos falando do homem, né? Do estudo a respeito do homem. Então, os homens estavam lá, os guardas estavam lá, guardando o sepulcro. Uma outra dimensão também que nós encontramos aqui nesse momento a respeito do homem são as mulheres, que logo no primeiro dia da semana, segundo o texto, me chama atenção aqui, vão até lá. Elas querem ir ao sepulcro e cumprir um ritual humano e judaico, vamos chamar assim, né? Humano e judaico, de levar aromas para o corpo do Senhor sepultado. Foram cumprir esse ritual. E chegando lá, elas depararam então com o sepulcro vazio. E segundo o texto aqui de Lucas, há uma pergunta dos anjos, né, que aparecem aqui, é a seguinte: por que buscais o vivente entre os mortos? É uma pergunta interessante para elas, e normalmente as perguntas são respondidas, né? E elas ficaram perplexas daquilo tudo e não tiveram resposta. A atitude delas naquele momento é simplesmente sair do contexto do sepulcro e irem em direção até os apóstolos e informarem do que estava acontecendo. O texto vai sugerir para nós aqui, estando elas possuídas de temor, né? Elas estavam assim perplexas, e, enfim, uma coisa nova, diferente acontecendo, de fato um momento histórico, né? Por exemplo, nós vamos olhar a ressurreição no Antigo Testamento e não tem fundamento, não tem razão no Antigo Testamento, não tem explicação no Antigo Testamento. Então, os homens estavam vivenciando aquele momento e para elas foi alguma coisa diferente e muito forte, né? Que elas ficaram assim perplexas, né? Quem sabe, naquele momento ali apavoradas, né? E também lembrando, quem sabe, daquilo que o Senhor havia falado sobre a ressurreição, sobre a sua ressurreição. E o texto vai dizer para nós que elas saíram, elas voltaram do túmulo, dessa questão toda aqui, voltaram do túmulo e foram anunciar aqueles discípulos, né, aos apóstolos, do que havia acontecido. Então, o texto também vai surgir para nós que as palavras daquelas mulheres, versículo de número 11, vai dizer assim: tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro. Então, a atitude de Pedro, a gente vai normalmente observar nesses detalhes aqui, que o homem é assim, né? Jesus falou, ensinou, preparou, falou dessas coisas todas, falou da ressurreição, da sua morte, da sua ressurreição, dessas coisas fundamentais do cristianismo, e o texto vai sugerir que as palavras, que o anúncio das mulheres pareciam assim um sonho, um delírio. Os homens ficaram, como é isso? E Pedro, então, sai correndo, apressado aqui, né? A gente fica elaborando aqui Pedro correndo pelas ruas, até chegar ao sepulcro, quem sabe tropeçando em objetos na rua, em pessoas, e corre para testemunhar aquele fato da ressurreição. E chegando lá, o texto vai sugerir para nós dessa maneira: Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa maravilhado. Que de fato é uma obra maravilhosa, a ressurreição de Jesus. O Pai e o Espírito Santo trabalharam
com eficácia e com poder para que o filho pudesse sair da sepultura e estar com os homens ainda 40 dias. Ou seja, a sepultura está vazia, Jesus não está lá. Jesus está glorificado com o Pai. Então, dessa maneira, é o fundamento, para nós aqui, o fundamento do cristianismo é realmente a ressurreição de Jesus. Ok? Então, a gente vai olhar para esse fato e vamos retornar aqui para uma outra dimensão, uma mais forte um pouco de que essa dimensão antropológica, assim, os acontecimentos humanos, para partirmos aqui nesse momento para a dimensão histórica, por que não dizer histórico-teológica? Logo após vem a dimensão teológica. A dimensão histórica que nos chamou muita atenção. O texto vai sugerir para nós aqui, versículo de número 1 desse capítulo 24, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Isso aqui nos chama a atenção, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Então, onde está aqui a dimensão histórica, né, nesse fato das mulheres irem até lá e no primeiro dia da semana, né? Nós comemoramos a ressurreição de Jesus no domingo. Algumas questões e alguns questionamentos a respeito de grupos, né, evangélicos, cristãos, né, a respeito disso. E nós comemoramos a ressurreição de Jesus porque ela aconteceu no primeiro dia da semana. Nós comemoramos o dia do Senhor, nós proclamamos o Senhor no domingo por causa desse fato interessante aqui do primeiro dia da semana, no domingo, foram ao sepulcro. Okay? Então, nesse momento aqui, a ressurreição de Jesus é tratada por nós aqui do acontecimento do domingo como um momento histórico e marcante para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Ok? Então, a gente vai observar esse detalhe aqui e muito me chama a atenção porque importa que nós adoremos o Senhor, importa que nós louvemos ao Senhor. Domingo é dia do Senhor. A Igreja Presbiteriana no Brasil recomenda, né, nas suas instituições, nas suas decisões, nos seus concílios, recomenda que os crentes presbiterianos devem guardar o domingo para louvar o nome do Senhor, para adorar o nome do Senhor, para proclamar o nome do Senhor. Então, o domingo é, de fato, um dia para nós fazermos exatamente esse momento de adoração, de louvor ao nosso Deus. Então, historicamente, nós cultuamos domingo por causa da ressurreição de Jesus. E o texto vai sugerir para nós que exatamente foi assim, as mulheres estiveram lá no primeiro dia da semana e não encontraram o Senhor na sepultura. Ou seja, o túmulo está vazio, a cruz está vazia. Jesus não está sacrificado nesse momento, Jesus está glorificado nesse momento. Louvado seja o nome do Senhor por isso. O Senhor está glorificado e o Senhor é aquele que advoga nossa causa na eternidade. Louvamos o Senhor também por isso. Voltando para o texto, então falamos da dimensão antropológica, das questões humanas que envolveram o anúncio, os guardas que estavam trabalhando, o anúncio da ressurreição de Jesus, a recepção dos apóstolos quando souberam que o Senhor havia ressuscitado, ficaram assim perplexos, né? E sabendo da questão, o Senhor havia falamos dessa questão toda e depois das mulheres que foram lá, né? Falaram e Pedro sai correndo, chega lá e encontra o túmulo vazio e volta então maravilhado, porque foi de fato uma maravilha naquele momento especial, momento diferenciado para a Igreja do Senhor e para a história do cristianismo mundial. A terceira dimensão que nós queremos trabalhar aqui, lembrando que nós mudamos a ordem do texto,
é a dimensão teológica, do fato da ressurreição. E a dimensão teológica do fato da ressurreição vai nos ensinar algumas questões fundamentais para a nossa fé, para a nossa confissão, para a nossa reafirmação do Senhor, que é o nosso Salvador, que é Senhor da nossa vida e que é aquele que ressurgiu para que nós também, o seu povo, a Igreja do Senhor, pudéssemos ressurgir juntamente com ele naquele grande dia especial. Então, vou ler o texto a respeito da dimensão teológica da ressurreição. Nos diz assim o registro de Lucas. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Isso aqui nos chama atenção, ok? Estou tratando da dimensão teológica porque é nesse momento dessa mensagem desses varões que são registrados aqui, 2 varões que são registrados por Lucas, nesse momento aqui, é que está fundamentada a nossa fé. Podemos dizer assim, tá ok? Que o cristianismo, fazer cor aqui com o pensador, o cristianismo depende da ressurreição. Quem disse isso? Jung Multmann, um teólogo cristão da Alemanha. Ele escreve, então, a sua teologia. Na sua cristologia, ele vai informar, então, que o cristianismo depende da ressurreição de Jesus. E é fato. A ressurreição é o marco para a igreja. A ressurreição é a garantia, a ressurreição de Jesus é a garantia da ressurreição da igreja. Nós seremos ressurretos com ele. Lembrando que Jesus é herdeiro de Deus e nós somos co-herdeiros com Jesus. Então, é exatamente dessa maneira. A ressurreição nos garante, então, a ressurreição também no último dia, onde seremos glorificados para o louvor da glória do nosso Deus. Então, por isso é a dimensão teológica, porque envolve a ação poderosa de Deus nesse momento aqui na vida de Jesus, o ressuscitando, e na nossa vida também nos chamou salvadoramente em Jesus, e também a proposta da nossa glorificação no dia da grande ressurreição. Ok? Então, reafirmando, Jung Multmann vai dizer que o cristianismo depende da ressurreição. Okay? E é o fato. É um fato teológico fundamental para nós. Eu gostaria também de trazer uma outra informação de um documento histórico fundamental para nós, podemos assim, histórico-teológico fundamental para o cristão. A gente reconhece que nem todos usam esses documentos todos, né? Estão aí instrutivos para a nossa vida. Mas a Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã, ela tem uma afirmação, quando vai tratar da ressurreição, muito significativa para nós, a igreja, servo de Deus. Por isso que eu estou trazendo para nós essa compreensão dessa dimensão teológica. Então, aquele documento da Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã, que trata da ressurreição, vai dizer assim: a ressurreição é a teologia central do cristianismo. A ressurreição é a teologia central do cristianismo. É a Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã. E é de fato para nós
uma realidade, é verdade, de fato é verdade para nós. Então, de fato, a ressurreição é um marco para nós, da nossa vida. Ok? Também, quando se trata dessas questões todas da ressurreição, os apóstolos reafirmaram a ressurreição de Jesus. Nós somos cristãos e nós não podemos ignorar tudo o que aconteceu de Jesus até o nosso tempo. Esse documento histórico que prescreve tudo o que aconteceu no cristianismo, na igreja, a reforma protestante, todas as questões dizem respeito à nossa história, a história da igreja do Senhor. E nós não podemos ignorar esse contexto histórico. Por exemplo, nós não podemos ignorar o que aconteceu da primeira Páscoa até nós, até Jesus, e depois de Jesus até nós. Nós não podemos ignorar, porque foi uma ação poderosa de Deus, apontando as figuras para a realidade de Jesus, para o bem da nossa vida. Nós não podemos ignorar a questão histórica, que é fundamental para nós. Então, dentro do aspecto teológico, o apóstolo Paulo, ele de fato considera que a ressurreição é uma prova incontestável. Olha só, posicionamento do apóstolo Paulo e também a nossa reafirmação desse posicionamento. Nós reafirmamos o posicionamento apostólico a respeito da ressurreição, que vai dizer assim, né? A ressurreição é uma prova incontestável da veracidade da mensagem acerca de Jesus como juiz, Salvador e Senhor. Então, nós encontramos um registro interessante lá de Atos, capítulo 17, 31, que vai trazer Paulo falando da ressurreição de Jesus. Também nós encontramos outro registro em 1 Coríntios, capítulo 15, de 1 a 11, e depois o versículo 20, que nos chama a atenção. Por que não dizer também o versículo 21, que Paulo trata da ressurreição de Jesus como fundamento, como base para a igreja, para todos nós que reafirmamos a nossa fé em Jesus nosso Senhor. A nossa fé ortodoxa vai nos gerar uma ideia que é fruto também da fé salvadora em nosso coração, diz assim, nós podemos dizer assim, eu creio no Pai. Sim, aquele que criou todas as coisas, juntamente com o Filho, juntamente com o Espírito Santo. Eu creio no Filho, que de fato nasceu de Maria, nasceu de mulher e que tomou forma humana, que eu posso dizer assim, a compreensão minha ou de outros, né, para fazer uma melhor identificação com o homem, sofrer suas dores e morrer por esse homem. Então eu creio no Filho, Jesus Cristo, Salvador, aquele que está glorificado. Eu creio no Espírito Santo. De fato, eu creio no Espírito Santo e eu creio na Igreja Universal, ou seja, na Igreja que está no mundo, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Não estou falando de uma igreja com uma bandeira. Eu estou falando da Igreja do Senhor, que já está glorificada. Hoje nós estamos aqui trabalhando como igreja militante, mas a igreja triunfante já está glorificada com o Senhor. Tá? E essa igreja não perde a sua fé, porque a fé não é um objeto para se perder. A fé, de fato, é o poder de Deus que foi gerado salvadoramente em nosso coração por Jesus, pela graça do Senhor. Okay? Então nós vamos lembrar desses fatos aqui, e essa fala aqui desses varões registrados por Lucas são significativas para a nossa vida. Então, todos os apóstolos reafirmaram a ressurreição de Jesus, e nós reafirmamos também. O Senhor ressurgiu para que, de fato, nós pudéssemos ter vida juntamente com Ele. Quais são as experiências espirituais, cristãs e evangélicas que nós podemos aqui subtrair do texto para a nossa vida? Nós precisamos subtrair a experiência evangélica, espiritual da Bíblia, do texto sagrado, para a nossa vida. E quais são as experiências?
A primeira experiência para nós aqui, nesse momento aqui, é que Deus, o Senhor, na sua economia, na sua forma de administrar, Deus, o Senhor, usa a sua vontade e essa vontade ele opera por meio dos homens. Por exemplo, o aprisionamento de Jesus, a traição de Judas, por exemplo, o seu julgamento injusto, a sua morte, e os homens gritando soltem Barrabás, enfim, aquela coisa toda, e prendam a Jesus, e também os homens gritando, crucificam, todos estavam numa colaboração humana da vontade de Deus. Jesus veio para morrer, para nos salvar, para morrer por nós. Então os homens não sabiam o que estavam fazendo. E uma das palavras de Jesus lá no Gólgota, na cruz, foi exatamente: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles estavam cumprindo a vontade da eternidade e não sabiam. Achavam que estavam só fazendo a vontade de Roma, prendendo, aprisionando e matando o Senhor Jesus naquele momento ali. Então, estavam cumprindo a vontade de Deus. A vontade do Senhor é cumprida por meio de nós. Essa é a verdade. Eu digo assim, será que não há também uma base para nós estarmos pensando que essa Covid-19 não veio para despertar a igreja do Senhor? A igreja está muito humana, né? Nós encontramos cântico dizendo eu, é o homem quem faz, etc e tal, e a bem da verdade é Deus quem faz. O homem só obedece o falar do Senhor no coração. Então a igreja está muito humanizada, né? Muito liberal, fazendo o que quer e achando que fazendo isso estão falando em nome do Senhor. Na verdade, estão fazendo aquilo que querem e dizem que são profecias de Deus para o homem. Não são. Então, posso dizer que a mão de Deus também está, nesse momento, operando a favor da igreja, para que seja despertada para uma realidade com o Senhor. Deus é um Deus pessoal, Deus é um Deus de amor, de misericórdia, e aplica a sua justiça também nessas questões humanas, né? Para despertar a igreja para uma vida com Ele. Ok? Entendo dessa maneira. Como Deus fez justiça por meio da espada no Antigo Testamento, automaticamente o Senhor faz a sua vontade, a sua justiça do jeito que Ele quiser. Okay? Então, é a primeira experiência para nós. Deus usa os homens para o louvor da sua glória. Okay? Deus também, nós vamos entender, né, com o texto, Ele usa a ferramenta que lhe aprouver usar para que a sua vontade seja realizada e não a vontade do homem. Eu tenho dito nas minhas exposições que Deus não tem obrigação de fazer a vontade do homem. Deus faz aquilo que Ele quer. Deus faz a sua vontade. Nesse momento, Lucas faz esse registro aqui de dois varões e fica aquela compreensão dos anjos, né, que falam com ele, e fica aquela compreensão de que Deus usa o que Ele quiser para trazer uma mensagem para o nosso coração, mas não é foro particular humano, não é sugestão humana da cabeça do homem, é aquilo que o Senhor quer, e Deus faz a sua vontade ser realizada. Então, nós vemos aqui também com o texto, nesse momento aqui, é que quem proclama a ressurreição somos nós. Somos nós. Eu tenho dito o seguinte, que o batismo de Jesus, mudando agora a forma de recepção na igreja, né, corpo de Cristo, inseriu as mulheres também na recepção pelo batismo. Ou seja, deu validade, né? Colocou a mulher no seu lugar. Eu entendo dessa maneira, tanto é que quem proclama aqui a ressurreição, quem sai para avisar os apóstolos que o Senhor ressuscitou, são as mulheres. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Okay? Então, a experiência para nós aqui é que Deus tem usado a todos nós para proclamarmos a sua palavra, a verdade das Escrituras Sagradas. E, em terceiro lugar, quando esse anjo diz assim, ele não está aqui, ressurgiu,
A experiência espiritual para nós nós não estamos aqui na Terra à toa. O Senhor não nos chamou à toa. O Senhor nos chamou com propósito e nos deu convicções. E uma das convicções que o Senhor nos deu é que a ressurreição garante, a ressurreição de Jesus garante a nossa ressurreição. Paulo trata desse tema e vai dizer que naquele grande dia da volta de Jesus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os vivos serão transformados. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Os vivos serão transformados e glorificados e eternizados, levados para a eternidade. Eu não quero aqui dizer que a eternidade é no céu, que a eternidade é no paraíso. A eternidade é o lugar onde o Senhor preparou para o seu povo. Eu quero me precaver de certas coisas, né? E etc. Tal. Então, eu quero dizer o seguinte, eu quero dizer que o lugar da eternidade está preparado pelo Senhor, por nós. João 14 vai dizer, porque vou preparar-vos lugar para que onde eu estou, estejais vós também. Então, dessa maneira, a ressurreição é o marco do cristianismo e é o fundamento da nossa fé. Nós dependemos da ressurreição, como Jung Multmann afirma na sua Cristologia. Ele vai dizer que o cristianismo depende da ressurreição. Como a Enciclopédia Histórico-Teológica vai dizer para nós, né, que de fato a ressurreição, nós, a igreja, dependemos da ressurreição. É um fundamento para nós, louvado seja o nome do Senhor. Isso muito me alegra, né, e traz conforto para o meu coração. O cristianismo é, de fato, um chamado no coração que traz para nós segurança, traz para nós equilíbrio, traz para nós convicção. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus nos abençoe, que nessa Páscoa, de fato, como nas demais que nós já passamos, como aquelas outras que ainda teremos, né? E nesse momento aqui afastados temporariamente por causa desse vírus terrível que está assolando a igreja e os demais moradores, que nessa Páscoa, nesse isolamento momentâneo, temos a convicção que o Senhor nos faz um, que somos a igreja do Senhor. Fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Não somos escravos do pecado. Não vivemos pecando. Nada disso. Apesar de sermos ainda pecadores. Mas somos lavados e remidos